Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos celebrando o quarto domingo da Páscoa do Senhor, domingo chamado Domingo do Bom Pastor. Entre tantos símbolos que o Senhor Jesus evoca para si, um dos mais belos, além de Cordeiro, porque como Cordeiro de Deus, ele foi sacrifício ao Pai por nós, está o símbolo tão forte de bom pastor. E neste dia, neste domingo do bom pastor, nós queremos fazer memória também de cada um daqueles sacerdotes que na nossa vida foi bom pastor. Porque a isto nós, sacerdotes, padres e bispos, fomos chamados a ser bom pastor. O Senhor faz uma distinção entre o bom pastor, que não só cuida, alimenta, sustenta as ovelhas, o rebanho, como também busca a salvação delas. Mas não basta acharmos bonito o símbolo, se nós do símbolo não fizermos realidade na nossa vida. Que quero recordar que muitas vezes aprendemos na teologia, nas coisas de Deus, pela negativa, infelizmente, e não pelo positivo. O Senhor enviou seus discípulos e seus apóstolos para pregar o Evangelho primeiro ao seu povo, para dar a completude da salvação que já vinha desde toda a eternidade registrado no Antigo Testamento. E o seu povo rejeitou. E então Paulo nos diz: era preciso, ou seja, era necessário anunciar primeiramente a vós a salvação no nome de Jesus, chamá-los para a igreja fundada pelo Senhor. Mas como vocês se consideram indignos, vocês não querem, então a salvação vai ser anunciada aos pagãos, aqueles que não pertencem a este povo, para que se realizem as profecias e todos os povos de todas as línguas, raças e nações possam agora pertencer ao reino de Deus. Foi a rejeição que os hebreus fizeram à salvação que nos abriu a porta da salvação para nós, que não somos hebreus. Os pagãos ficaram muito contentes, registra São Lucas nos Atos dos Apóstolos, quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor, porque agora também os pagãos podem fazer parte da igreja do Senhor e alcançar a salvação. Aquela salvação que foi destinada a um único povo, agora todos os povos podem recebê-la. Foi essa rejeição dos hebreus cegos, que não quiseram receber Cristo como Salvador, que nos abriu a porta da salvação. E nós esperamos que se cumpram as profecias que já esperava São Paulo e São João no Apocalipse, que nos últimos tempos o povo hebreu vai abrir os olhos e vai entender que a salvação só há no nome de Jesus, e que é necessário a conversão, e que o Antigo Testamento e a Antiga Aliança já passou, nós estamos no tempo da Nova Aliança. Mas também nós temos que estar atentos. Quantos de nós já receberam o batismo? Pertencem, pelo menos nominalmente, à Igreja do Senhor, receberam a salvação, mas não a vivem, não a atualizam em suas vidas, vivem pior que os pagãos que anseiam pela salvação. E então estes também se consideram indignos da vida eterna, não por humildade, mas por arrogância. Dizem no seu coração: eu não preciso disto. Aqui
deve calar fundo em nós, em cada um de nós, não só ao povo, mas também ao Padre, que o bom pastor veio para dar a vida, e o bom pastor briga por suas ovelhas. Jesus faz essa distinção entre o bom pastor e o mercenário. O mercenário é aquele que vai lá, pago, para cuidar das ovelhas, e ele não cuida das ovelhas. Se o lobo ataca as ovelhas, ele deixa as ovelhas na boca do lobo. Se as ovelhas se desviam, o mercenário diz: pois que se desviem, azar o delas. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e o bom pastor sempre anda com o cajado. O cajado não é para bonito, é para bater nas ovelhas que se afastam, é para puxá-las, garroteá-las para o bom caminho. Quando os apóstolos e discípulos começam a ensinar aquilo que Jesus mandou ensinar, muitos perguntavam: de onde vem essa autoridade? Quem lhes deu autoridade para ensinar isto? Nós não vamos ouvi-los, como hoje. Nós não vamos ouvi-los. E então Jesus diz aos apóstolos e discípulos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos ouve, a mim ouve, e está ouvindo ao Pai que me enviou. Quem vos rejeita, rejeita a mim e rejeita ao Pai que me enviou. É daí que vem a autoridade da igreja por meio de seus pastores, que somos os presbíteros e bispos, padres e bispos, para ensinar. E muita gente ainda não entendeu isso. O padre ensina algo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a tradição da igreja, de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, e a pessoa diz: ah, mas isso é o padre que acha, eu penso diferente. São os desigrejados, são os sem pastor, são os que se fizeram pastores de si mesmos, e então vivem da forma que querem. E então a igreja, sábia mãe que nos foi dada, colocou, além dos 10 mandamentos, os seus 5 mandamentos, e o primeiro deles nos diz que devemos assistir e participar da Santa Missa todos os domingos do ano e nos dias de guarda. E a pessoa diz: não, mas isso não é para mim. Bom, então tu estás rejeitando o que a igreja ensina, e estás rejeitando a Cristo, e estás rejeitando ao Pai. E então o bom pastor, um padre que quer ser bom pastor, diga: povo, é necessário que rezemos, é necessário que adoremos o Senhor, é necessário que tenhamos uma vida santa. E a pessoa diz: não, mas eu vivo do meu jeito, eu vou quando eu quero. Está rejeitando a Cristo e está rejeitando ao Pai. O que é que faz com que haja essa rejeição? A dureza do coração e a cegueira, a mania de achar que se basta por si próprio. Também nós, sacerdotes, também temos sacerdotes sobre nós. Também nós, presbíteros, padres, temos que obedecer ao pastor bispo e ao pastor papa. Nós não podemos querer ser ovelhas dispersas de um rebanho, ou não pertencemos ao rebanho. E então o sacerdote recorda, e é sua obrigação recordar, o primeiro mandamento da igreja: participar de missa dominical plenamente e inteiramente. Não é chegar no meio, não é sair antes. E que na casa de Deus se faz silêncio, e que não se atende celular, e que não se conversa. E aí dizem: bom, não vou mais lá, aquele padre eu não gosto. Claro, tu queres um pastor que fique fazendo a tua vontade. Tu queres um pastor que fica te lambendo, te penteando, te dizendo como tu é gracinha, como tu é mimoso. Tu não queres um pastor.
No domingo do Bom Pastor temos que nos recordar esta beleza que Cristo deixou a sua igreja com pastores, e pastores que devem nos levar à salvação. Ai de mim, como padre e pastor, se ensinar algo contrário à lei de Deus, contrário aos mandamentos da igreja, contrário à tradição dos apóstolos. Infelizmente, nós vemos isso também no clero, entre bispos e padres, nos dias de hoje. Alguns que, para agradar a massa, fazem verdadeiros shows da Santa Missa. Fazem shows e tem público, que transformam a casa de Deus pior que um prostíbulo, pior que uma casa de festas. Que há maus pastores na igreja, sim, temos. Mas aí vem o censo das ovelhas, aquilo que a igreja chama o censo, o sentido dos fiéis. Aqueles fiéis que realmente conhecem o bom pastor vão ouvi-lo e obedecê-lo. Aqueles que não são ovelhas do Senhor, que estão ali apenas para fazer número, estes vão atrás do show, do espetáculo, daquele pastor que faz a minha vontade. E estes não são ovelhas do Senhor. Notemos este evangelho tão curto que ouvimos hoje e tão denso. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E Jesus vai dizer: as que não são minhas ovelhas não escutam a minha voz. Elas não pertencem a mim. Mesmo que nominalmente elas tenham sido batizadas, mesmo que elas nominalmente façam parte da igreja, elas não me escutam, elas não me obedecem. Nós devemos, neste domingo do Bom Pastor, pedir ao Senhor esta graça, a graça da obediência, a graça dos ouvidos bem atentos, os olhos bem abertos, o coração bem aberto, para ouvir a palavra do Senhor e pô-la em prática. Notemos, falei aqui apenas do primeiro mandamento da igreja: ouvir e participar da Santa Missa todos os domingos e dias santos de guarda integralmente. Ainda ontem falei isso em uma comunidade. Bateu nas paredes e caiu no chão. Todos que ouviram, até agora não vi nenhum aqui hoje. Bateu nas paredes, caiu no chão. Assim é a palavra do Evangelho. Quando encontra um terreno ruim, inçado de vícios, não penetra a palavra de Deus, não penetra o mandamento dos apóstolos, não penetra os mandamentos da igreja. É aqui que a gente distingue onde estão as verdadeiras ovelhas do Senhor. Não falei sequer do segundo, terceiro, quarto e quinto mandamento da igreja. Confissão uma vez ao ano pela Páscoa da Ressurreição. Comunhão uma vez ao ano pela Páscoa da Ressurreição. Quantos de nós que já não escutam a voz do pastor? Quantos de nós que já não percebem que estão em trevas e morte eterna? Quantos de nós que nos afastamos do Senhor, da obediência devida ao Senhor? É só mesmo pela misericórdia do bom pastor que nós esperamos que essas ovelhas desgarradas sejam alcançadas. E é por isso que nós rezamos pela nossa conversão e a conversão de toda esta paróquia, todos os dias, sem exceção. É pela conversão deste povo, para que se salve.
É para isso que está aí o pastor, para cuidar do rebanho, para que se salvem, não para ter número na igreja. Número na igreja não diz nada. É para que se salvem. O bom pastor deve dar a vida por suas ovelhas e não sobrar nada para si. O bom pastor não pode ter tempo de descanso, não pode ter tempo de férias. O bom pastor deve sacrificar a sua vida pelas ovelhas. Algumas ovelhas serão salvas, outras, infelizmente, por sua própria vontade, não se salvarão. O bom pastor sabe que as ovelhas que são do Pai são do Filho e estão sob seus cuidados e que ninguém poderá arrancá-las da mão do Pai. Estes que são fiéis ao Senhor sofrerão nos últimos tempos a grande tribulação. É momento também de pensarmos sobre a nossa vida. Se qualquer tribulaçãozinha, se qualquer probleminha já afeta a nossa fé, se qualquer palavra verdadeira dita já me faz dodói, como é que vai aguentar a grande tribulação, a grande perseguição que a Igreja do Senhor vai sofrer nos últimos dias? Vai ser o primeiro a sair em disparada e negar a Cristo. Este que se dói por qualquer coisinha. São João, no Apocalipse, vê estes que aguentaram firmes, porque eram obedientes. Alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro e estão dia e noite no templo eterno do Senhor, diante do Cordeiro de Deus sentado no trono, louvando o Senhor, dia e noite. E o Cordeiro, que foi seu pastor nesta vida, o bom pastor, será seu pastor pela eternidade e os conduzirá às águas da vida. Lá, na vida eterna no céu, não haverá choro, nem lágrimas, nem doença, nem morte, nem fome. É isto que queremos para o nosso futuro? Não há como ser fiel ao bom pastor depois que morreu. O tempo de obrar, o tempo de agir, o tempo de exercer a fé é aqui, nesta única vida que temos. Depois não há mais nada o que fazer. Portanto, se queremos estar dia e noite, eternamente, com o Cordeiro de Deus, o bom pastor, na alegria eterna, temos que começar aqui. Alguns teólogos e santos nos dizem que a nossa salvação e ressurreição já começa aqui. E eles têm razão. É aqui que nós agimos. É aqui que nós obramos. É aqui que nós exercemos a fé. Depois de morto, ninguém faz mais nada. Depois de morto vem o julgamento. Vida eterna na alegria eterna com o Cordeiro de Deus, ou morte eterna separado de Deus no inferno. Não há outra chance. É aqui, nessa única vida que o Senhor nos deu, com todas as suas graças, bênçãos e dons, para exercermos publicamente o nosso amor por Ele. Agradeçamos ao Senhor, como eu dizia ao início desta homilia, deste sermão, agradeçamos ao Senhor por quantos bons sacerdotes passaram por nossa vida. Aqueles que nos batizaram, aqueles que nos atenderam tantas vezes no sacramento da confissão, aqueles que nos alimentaram com o corpo e sangue de Cristo. Estes foram os bons pastores, aqueles que nos ensinaram o caminho da salvação. Agradeçamos por estes. Por aqueles que são maus pastores, rezemos. Rezemos. E a todos que aqui estão, eu peço, rezem diariamente por mim. Papa Bento XVI, antes de assumir o pontificado como Papa, ele dizia: rezem por mim, que sou pastor vosso,
para que eu não fuja quando o lobo vier, quando a tentação vier. Também eu peço, assim como o Papa Francisco pede diariamente, assim como o nosso bispo Dom Cleonir pede diariamente, rezem por nós, ofereçam a Deus as suas súplicas, sacrifícios, orações, louvores por nós, para que nós, sacerdotes, nos mantenhamos fiéis e possamos vos conduzir no caminho da salvação. No domingo do Bom Pastor queremos recordar todos estes sacerdotes, vivos e falecidos, que passaram por nossa vida, espalhando e nos mostrando a verdadeira fé, espalhando as sementes da salvação em nossa vida, anunciando a salvação unicamente no nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.